Abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo de número 6. Nosso tema tem sido esses domingos que passaram, e esse domingo, os domingos ainda hoje à noite, sobre uma das características do ser discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus deve viver e andar em santidade. Isto é, condição. Lembrando que a palavra santo não significa perfeição moral. Santo significa ser separado, diferente, de uso exclusivo. É assim que Deus tem um povo santo, é um povo que lhe pertence. Nós somos santos porque pertencemos ao Senhor, e a nossa vida deve expressar esse caráter exclusivo desta pertença. O fato de pertencermos ao Senhor, trazermos este nome, filhos e filhas de Deus, nos torna diferentes das outras coisas, no sentido que somos do Senhor. E portanto devemos andar e viver dentro desta condição. O texto que nós vamos ler fala, não necessariamente à primeira vista, de santidade. É o texto que fala da morte de João Batista. E esse texto mostra, por outro lado, o inimigo da santidade, o pecado como inimigo da santidade. E como o pecado opera na vida humana no sentido de impedir que vivamos em santidade. Esse texto é uma demonstração de como o pecado opera, de como o pecado atua no coração humano. Ele não está na Bíblia por acaso, está na Bíblia para nos mostrar e ilustrar isto. A partir do versículo 14, nós lemos a seguinte narrativa. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam, Elias, ainda outros é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. Entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? E ela respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato,
a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, levaram-lhe o corpo e o depositaram num túmulo. Alguém estava à procura de um título para esta passagem, para a pregação, e o melhor título que ele encontrou para um sermão diz: perdeu a cabeça num baile. Você já ouviu falar dessa história que alguém foi a um baile e perdeu a cabeça? É o caso de João Batista, que embora não tenha ido ao baile, mas por causa de um baile perdeu a cabeça. Esse texto ilustra de maneira muito viva, muito contundente, a ação do pecado na vida humana. E Herodes aqui ilustra este efeito corrosivo, deletério, deteriorador do pecado na vida, no coração, na conduta do ser humano. Esse texto mostra algumas coisas muito interessantes. A primeira delas esse texto mostra que o passado sempre nos condena. Está em cartaz uma peça de teatro com este título: Meu passado me condena. Era o caso de Herodes. Herodes havia decapitado, mandado matar a João Batista, e quando Jesus aparece em cena após a morte de João Batista, fazendo sinais, maravilhas, as pessoas ficam impressionadas e dizem: Elias. Eles pensam que é um profeta que havia ressuscitado, que havia ressurgido. Mas para Herodes dizer: não, é João Batista que voltou. É João Batista que ressuscitou. Por que Herodes pensa isto? É porque na condição de Herodes, o episódio de João Batista não era um episódio superado. Na verdade, João Batista era um cadáver insepulto. Vocês já viram aqueles filmes de terror que aqueles cadáveres ficam com a mão fora da sepultura, assustando e ressurgindo e voltando à vida? Emocionalmente e espiritualmente, João Batista ainda não havia conseguido sepultar João Batista, porque ele estava o atormentando, era um esqueleto no seu armário. Era um esqueleto a assombrá-lo. O passado estava sempre retomando, o passado estava voltando e ele não tinha conseguido resolver esse problema. Era um pecado não confessado, não resolvido. Na verdade, ele estava atormentado pelos seus próprios erros. Na verdade, ele estava assustado com o seu pecado, que constantemente lhe incomodava, lhe importunava, lhe tirava a paz. Esta é uma verdade sobre o pecado, porque quando nós não confessamos, nós não tratamos dos nossos pecados, quando nós não resolvemos da maneira como a Bíblia prescreve, ou seja, confessando e chamando pecado de pecado diante de Deus, nós sempre vamos ficar assustados, atormentados pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, pelas nossas culpas, pelas nossas iniquidades, e elas nos tiram a paz, e constantemente nós vamos ser perturbados pelos erros que sempre nos serão lembrados, ou pelo inimigo ou pela nossa inconsciência. Muitas vezes nós podemos até ser perdoados, já confessamos, mas o inimigo, na sua sagacidade, na sua estratégia de nos tirar a paz, ele nos lembra os nossos erros. Ele teima, ele insiste em nos lembrar os nossos erros. É por isso que nós precisamos sempre andar na luz, para que quando o inimigo lembre os nossos erros, os nossos pecados, nós possamos responder com confiança, com segurança, com base na palavra de Deus. Eu já confessei e Deus já me perdoou. De tal maneira que não sejamos assombrados
pelos nossos pecados e nem fiquemos atemorizados, aprisionados, paralisados pelos nossos erros. A experiência de Davi é interessante. Quando ele pecou, aquele adultério notório, ele foi advertido, confrontado pelo profeta Natan. Davi assumiu a culpa de imediato e disse: eu pequei, e eu fiz o que era mal. E o Salmo 32, que descreve o estado de alma de Davi, o antes da confissão, o Salmo 32 descreve, diz: enquanto eu me calei, enquanto eu fiquei calado, enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado, ele diz: envelheceram os meus ossos. O meu humor se tornou um humor ácido. Eu me tornei uma pessoa árida, uma pessoa amarga, azeda. O problema não estava nos outros, o problema estava no coração dele, que havia um pecado não confessado, um pecado não tratado. Mas quando eu confessei, quando eu experimentei libertação, ele diz: bem-aventurado, feliz, muito feliz, aquele cujo pecado é perdoado, cuja iniquidade é coberta. Esta felicidade de ter o pecado perdoado. Herodes estava vivendo essa experiência. Herodes estava experimentando essa situação, atormentado por um pecado não resolvido, não solucionado. E com isso nós temos que aprender, se queremos crescer em santidade, nós temos que exercitar cotidianamente, constantemente, humildemente, que nós temos pecado e que precisamos do perdão e da graça de Deus. Mas a segunda lição que aprendemos desse texto, que aprendemos desse episódio, é que um abismo chama outro abismo. A história de Herodes é uma sequência de erros. Ele é de uma família, existem vários Herodes na Bíblia. Ele é filho de Herodes o Grande. Este é o Herodes Antipas. A vida deste Herodes é uma sequência de erros. Além de ser um déspota, além de ser um ditador cruel, ele havia repudiado a sua mulher. E após repudiar a sua mulher, ele foi para Roma, onde os outros seu irmão Herodes, que não era rei, mas era um rico comerciante que vivia em Roma, ele se apaixonou pela mulher do irmão e tomou a mulher do irmão e trouxe para viver com ele na Galileia a mulher do seu irmão. Mas não apenas isto, João Batista sempre o confrontou, João Batista sempre denunciou esse seu pecado. E Herodes, ao mesmo tempo que temia a João Batista, porque ele sabia que João Batista estava falando a verdade, porque ele admirava secretamente a ousadia, a coragem de João Batista de confrontá-lo, mas ao mesmo tempo ele se via prisioneiro de uma situação e ele não tinha coragem de resolver a situação. E por isso ele, embora sendo advertido, embora sabendo o erro que havia cometido, ele persistia no erro, ele continuava no seu erro. E parece-nos pelo texto que ele ainda era controlado pela Herodias, pela mulher. De tal maneira que Herodias o odiava, e na primeira oportunidade Herodias deu uma ordem e ele não foi capaz de contrariar, e não foi capaz de reverter uma situação que, embora intimamente ele não gostasse daquela situação. Mas isto mostra que quando nós permanecemos no pecado, aquele pecado é sempre a oportunidade para um outro pecado. Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, que um erro é oportunidade para um outro erro, que um erro chama um outro erro. E vejamos isto ainda,
naquela festa do seu aniversário, Herodes chamou os seus convidados, dignatários, os oficiais do seu exército, a festa, e aquele ambiente de sensualidade, de danças. Aquela dança que a sua filha, por assim dizer, afilhada fez, era uma dança extremamente sensual. E geralmente as princesas não faziam aquilo por uma questão de recato. Aquela dança sempre era feita por mulheres que serviam como prostitutas, que executavam aquelas danças sensuais. Herodias empurrou a filha para aquela situação, e naquele ambiente de sensualidade, num ambiente onde o vinho estava correndo solto. E no meio da festa, o Herodes, empolgado pelo vinho, quando já começou a esquentar as orelhas, quando começou a sentir algum calor, embalado pela música, pela sensualidade, pelo ambiente, pelo clima, ele se empolga. E geralmente as pessoas se empolgam quando botam alguns copos de cerveja, alguns copos de vinho. As pessoas se empolgam. Algumas ficam valentes, outras ficam engraçadas, outras ficam ousadas, são tomadas por uma coragem que em outras circunstâncias não teriam. E assim Herodes se levanta empolgado, e na presença das pessoas, Herodes se diz: pode pedir o que você quiser, hoje eu estou pagando tudo. Já viram essa cena? Pessoas que perderam tudo, porque se empolgaram no momento de embriaguez, no momento de contágio pela bebida alcoólica. Ele se levantou e diz: hoje eu pago tudo, pode pedir que hoje é por minha conta. Mal ele sabia que estava caindo numa grande armadilha. Alguns anos atrás eu fui pastor de um irmão. Ele trabalhava num banco, ele trabalhava como escriturário no banco. A função inicial. Ele estava perto de se aposentar, mas ele já tinha sido gerente do banco. E um dia ele me contou a história. Disse: pastor, eu perdi meu cargo de gerente, foi numa roda de amigos, uma roda de cerveja, após o expediente. Nós nos sentamos toda sexta-feira, cidade do interior. E o gerente do banco era uma pessoa muito respeitada naquele momento, naquela ocasião, naquela época. Ali estava vereadores, ali estava um promotor, e ali estava o gerente de banco. E no meio daquela empolgação, daquele ambiente, chegou um amigo e apresentou alguém, e disse: olha, eu preciso que você dê um apoio, que você ajude, ele precisa de uma operação no banco. E ele prometeu, na frente de todas as pessoas, que ele faria, que não tinha problema. Embalado pelo álcool, ele não viu problemas. E disse: tudo bem, vá segunda-feira no banco que a gente resolve. E segunda-feira o cidadão estava lá no banco. O cadastro dele não permitia que ele fizesse aquela operação, mas contrariando a norma do banco, e porque havia dado a palavra naquele ambiente, ele cumpriu a palavra. E ali foi o fim da sua carreira profissional no banco, porque o previsto aconteceu, ele perdera. O cidadão realmente não pagou. Veio a fiscalização, a auditoria, e constatou que ele fizeram uma operação de risco por conta própria, fora das normas do banco. E ele sempre dizia isso, e ele não tinha vergonha de dizer na igreja esse testemunho. Ele dizer aos jovens, dizer às pessoas: eu perdi um cargo por conta da bebida, por conta do ambiente. E há certos ambientes que as pessoas não se apercebem, que as pessoas não se dão conta, que aquele ambiente, que a circunstância o está conduzindo, e a pessoa perde o controle e a sua capacidade de decisão naquele ambiente. E esse texto é uma ilustração muito viva. Por isso que o cristão deve saber onde ele pisa, com quem ele senta, com quem ele anda. Ele precisa ter consciência, porque muitas vezes, determinados ambientes, o cristão deve fugir. Porque aquele é a oportunidade, é o espaço
às vezes para fazer coisas as quais ele ou ela vai se arrepender o resto da vida, e há circunstâncias às quais você perde o controle, você já não pode dizer, mas não chega, para, até aqui eu vou, mas daqui em diante eu não vou mais. Todos nós sabemos disso. Eu sei disso por experiência própria. Quanto o ambiente, a companhia, às vezes nos leva a tomar decisões, a participar de atos, de situações, as quais de um determinado momento em diante você não tem controle, e as quais posteriormente você se lembra com remorso, com tristeza, por ter participado e tomado. Essa situação de Herodes. E se você quer seguir a Jesus e viver uma vida santa, cuidado com os ambientes, cuidado com as circunstâncias, porque você conhece aquele ditado que a ocasião faz o ladrão. E há ocasiões que nos levam a fazer coisas que desagradam ao Senhor. Há uma outra sequência de erros na vida de Herodes, é que Herodes ouve o que é certo, mas não pratica o que é certo. João Batista está martelando, João Batista é a consciência. Lembrando, ele sabe que João está certo. Ele sabe que ele está errado. Mas esta hesitação, em que a pessoa ouve o que está errado, ouve o que contraria a palavra de Deus, mas ele teima em continuar, ele insiste, brincando na beira do abismo, brincando com fogo. Ele ouvia, mas entre o que ouvia e o prazer daquela situação, ele optou por ficar com o prazer da situação. Esse é um problema também que todos nós enfrentamos. A gente ouve o que é certo. Deus nos fala pela sua palavra, Deus nos fala pelos nossos pais, Deus nos fala por irmãos e irmãs, Deus nos fala pelos nossos líderes, Deus nos fala por pessoas e de diversas maneiras, as mais distintas possíveis. Deus está sempre falando e nós reconhecemos a voz de Deus, intimamente dizendo, isso é de Deus, eu sei que isso é certo. Mas a gente teima às vezes em continuar mais um pouquinho, mais um pouco, depois eu saio. E às vezes quando você tenta sair, o laço já tomou conta do seu pescoço e você foi aprisionado, aprisionada numa situação no qual chora, no qual lamenta, porque demorou demais brincando com o pecado, com o perigo. Esta demora de João Batista, de Herodes, em obedecer o desafio. Mas há uma outra lição nesse texto para nós nesta manhã. É que o pecado sempre manda conta. Isso você pode ter certeza. Nós sempre colhemos. Nunca tenha dúvida a respeito disso. Nós sempre colhemos o que nós plantamos. Se mais não colhemos é por misericórdia pura de Deus. Mas nós colhemos o que plantamos. A história de Herodes e João Batista mostra o pecado é individual. Ninguém peca por você. O pecado é individual, a nossa responsabilidade é individual. Mas as consequências são socializadas. A gente ouve muito a expressão, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Tá certo, a vida é sua, você faz o que você quer. Você é livre para escolher. Mas vai ser prisioneiro das consequências. Isso é uma verdade bíblica. Você faz o que você quer, mas será sempre prisioneiro, estará atrelado às consequências. E as consequências não são só individuais. As consequências são sempre socializadas, repartidas. Alguém paga com você. O cidadão toma umas e outras e sai dirigindo. Ele pode dizer, o carro é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quero.
mas ali na frente ele ultrapassa um sinal vermelho, atropela um carro, como tem acontecido inúmeras histórias assim. E uma pessoa que estava lá no ponto de ônibus, às vezes esperando para ir à igreja, de repente vem aquele doido, atropela e mata uma família. Quantas histórias reais como esta? O pecado foi dele, mas as consequências foram generalizadas. O cidadão se envolve com um vício, ele diz: o problema é meu, eu quero destruir a minha vida, eu estou me suicidando a prestações, tudo bem. Mas quem paga a conta? O governo paga a conta, nós pagamos a conta, porque o tratamento desse cidadão vai ser custeado pelo teu imposto, pelo meu imposto. Você assume uma vida desregrada e diz: a vida é minha, eu faço o que eu quero. Mas a família sofre junto. A família paga um preço junto, a sociedade, a comunidade paga um preço junto, a igreja paga um preço junto. Nós nunca podemos esquecer disso. Pecado é individual, mas as consequências são socializadas, elas são repartidas. No caso de Herodes especificamente, demorou-se naquela situação, foi perdendo a vergonha. Porque a coisa mais vergonhosa, o sujeito tomar a mulher do irmão. Isso aconteceu no Brasil, né? Deu de impeachment. O sujeito perdeu a presidência da república porque ele investiu na mulher do irmão. E o irmão, furioso com isto, denunciou as falcatruas e deu no que deu. Os irmãos conhecem essa história. Mas o Herodes perdeu a vergonha. Porque às vezes a situação do pecado continuado, a pessoa vai ficando e vai achando normal. Daqui a pouco ele já não esquenta mais, não se preocupa mais com a opinião das pessoas. Mas ele não apenas perdeu a vergonha, ele perdeu o trono. Flávio Josefo, um historiador judeu, ele narra muitas coisas sobre a família dos Herodes. Por pressão de Herodias, que queria ter o título de rainha, ele foi a Roma suplicar ao imperador romano Calígula que concedesse a ela também o título de rainha. Mas quando Herodes chegou em Roma, havia chegado uma notícia pelo um outro meio-irmão de Herodes, o Herodes Agripa, aquele lá de Atos, que o Herodes, aqui o Antipas, estava conspirando contra o imperador. E o imperador acreditou nesta informação e mandou prender o Herodes, o destituiu do trono, o mandou para o exílio. E ele morreu na miséria, na pobreza, no exílio. Porque ele perdera não apenas a dignidade, perdera a vergonha, mas perdeu também o trono. E morrera na miséria. Antes disso, o seu primeiro sogro havia guerreado contra ele e o havia derrotado. Tudo por conta de um pecado continuado, um pecado sem arrependimento, um pecado que não havia sido resolvido. E eu quero concluir esta meditação desta manhã, que para vivermos uma vida de santidade, nós temos que ter consciência desta realidade que se chama pecado. E que está perto de você, perto de mim, perto de todos nós. Nenhum de nós está imune. Nenhum de nós está isento. Nenhum de nós está acima do bem e do mal. Esta é uma realidade que tão de perto nos arrodeia, nos assedia, segundo o texto de Hebreus. Mas para vivermos uma vida de santidade, é preciso que nós estejamos sempre na luz. Vocês sabem que há determinadas bactérias e fungos que elas só se reproduzem na obscuridade, onde não há luz. Onde a luz penetra, aquelas bactérias, elas não se reproduzem. Aqueles fungos, eles não se multiplicam por conta do efeito benéfico na luz. Então
Então nós precisamos aprender a andar na luz. E o que é andar na luz? Andar na luz é ter a nossa vida diante de Deus, não é isenta de pecados, mas os nossos pecados são tratados. Nós aprendemos a confessar diante de Deus, e confessar diária e constantemente, e dizer para o Senhor: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei mais uma vez. Isso não é surpresa para Deus. Deus não se decepciona com você, porque Deus te conhece melhor que você mesmo. E você nunca vai decepcionar Deus. Porque Deus te conhece e sabe quem Ele te chamou. Ele sabe quem Ele chamou. E Deus não se decepciona com você, então pode confessar. Pode assumir o que você é. Nós podemos assumir. Isso significa andar na luz. A segunda coisa que eu gostaria de deixar com os irmãos como lembrança: a ocasião faz o ladrão. Cuidado com as ocasiões na sua vida, os momentos, as circunstâncias. Veja onde você anda, veja com quem você anda. Veja que ambiente você frequenta. Veja, pense no que você vê, no que você ouve, no que você fala, no que você está acessando na internet. Pense nisto, porque a ocasião faz o ladrão. O ambiente colabora para que nós façamos coisas que às vezes não gostaríamos, em sã consciência, de fazer. E a última recomendação que esse texto nos traz: não brinque com fogo. Não brinque com fogo. Você pode se queimar, você pode se machucar. Se você sabe que determinadas coisas, elas podem fazer o mal, elas vão lhe fazer o mal. É a famosa lei de Murphy. Se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. Se alguma coisa pode fazer mal, ela vai fazer mal. Tenha consciência disto. Se nós queremos viver uma vida para o Senhor, e se nós não queremos pagar o preço que Herodes pagou, não brinque com fogo. E que Deus tenha misericórdia de nós, nos dando sabedoria para saber onde você anda, o que você faz, com quem você se envolve, em que situações você se coloca. Que Deus assim nos abençoe.